Galera, vamos lá. Dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA com as suas seleções. Varela e Arrascaeta, vocês lembram muito bem que voaram em campo contra o Peru, na vitória da seleção uruguaia por 3-0, Arrascaeta fazendo um golaço. Os dois foram, entre aspas, devolvidos ao Flamengo antes do término da data FIFA. O Varela com um problema físico, já a gente vai falar sobre isso, porque o Flamengo atualizou a situação dele. O Arrascaeta, muito bem, os dois se reapresentaram nessa quarta-feira ao técnico Felipe Luiz. O Vinha, outro jogador uruguaio que estava com a seleção uruguaia, não entrou em campo contra o Peru, mas foi titular contra o Chile e ficou 96 minutos em campo. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo, mostrando para o técnico Felipe Luiz que fisicamente falando ele está muito bem. Então, se o Ayrton Lucas foi escolhido como titular e o Vinha não, é uma opção do Felipe Luiz. Isso não é uma crítica, é apenas uma explicação para aqueles que me perguntam por que o Vinha não joga de titular. É uma escolha do Felipe Luiz. O Carrascal, convocado para a seleção colombiana, ficou à disposição nos 2 jogos, mas nem sequer entrou em campo. Inclusive o técnico Nestor Lourenço explicou: cada mudança tem um motivo. Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade. Todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais. Gonzalo Plata jogou nos 2 jogos da seleção equatoriana, mas sem muito destaque também, porém volta normalmente sem sofrer nenhuma lesão, nenhum problema físico. Samuel Lino não entrou em campo no jogo do Brasil contra o Chile no Maracanã, mas foi titular contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros. Inclusive, nitidamente o jogador sentiu muito a altitude, até nos números. Ele não finalizou nenhuma vez ao gol e deu 16 passes com 87% de precisão, mas ele sentiu muito a altitude. Esses jogadores que eu mencionei aqui, Samuel Lino, Matinhas Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal, vão se reapresentar ao Flamengo nessa quinta-feira. Varela e Arrascaeta se reapresentaram hoje, quarta-feira. Vamos falar agora do Lázaro, galera. O Lázaro ele foi vendido pelo Almeria ao Al Najama, da Arábia Saudita. E aí, tem muito torcedor na dúvida, e teve gente também da mídia noticiando que o Flamengo teoricamente teria direito a 30% do valor da venda, que foi de 5 milhões de euros. Porém, não é 30% do valor da venda. O Flamengo tinha direito a 30% do lucro de uma venda futura. Então, se o Almeria vendesse o Lázaro por um valor maior daquele que foi pago para contratar o jogador junto ao Flamengo, o Flamengo teria direito a 30% do lucro, tá? Na ocasião, o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros para o Almeria. Ou seja, se o Almeria vendesse o Lázaro por 7,1 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 30% de 100 mil euros. Dei um exemplo para vocês. Mas não é o caso, porque o Lázaro ele foi vendido por um valor menor dos 7 milhões de euros. Ele foi vendido por apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo não tem direito a nada, porque não teve lucro. Foi uma venda com valores menores. O Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, que aí, enfim, não vai dar nem 3% do valor da venda. Então fica aí a informação para vocês. Portanto, o Flamengo não tem direito a receber nada nessa transação envolvendo o Lázaro do Almeria para o clube da Arábia Saudita. Vamos falar agora do boletim médico do Flamengo envolvendo Alexandre, Eric Pulgar, Varela e Jorginho. É isso mesmo, Jorginho voltou a sentir dores musculares na coxa e já a gente vai falar. Vamos começar pelo Alexandre, ordem alfabética. O lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nessa quarta-feira. Aqui não está no comunicado, mas a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição para o jogo de quinta contra o Estudiantes pela Libertadores. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no 5º metatarso do pé direito, na sexta-feira, meia realizará tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. É aquilo que a gente já tinha falado para vocês. Se nessa tomografia mostrar que a lesão no 5º metatarso está 100% curada, ele vai entrar no processo final de recuperação física e aí demora cerca de 15 a 21 dias para ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente.
Eu não consigo cravar que ele vai estar à disposição no domingo contra o Juventude e nem consigo cravar que ele não vai estar à disposição no domingo. É, como disse o Flamengo aí, uma avaliação diária. Se eu fosse Flamengo, não botaria o Varela para jogar no domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Deixaria esse jogador descansando para o jogo de quinta contra os Estudiantes, até porque o Emerson Royal está muito bem treinando esse tempo todo durante a data FIFA com os demais jogadores. E o Jorginho, galera, ainda com olha a nota do Flamengo, tá? Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ele voltou a sentir dores musculares na coxa, tendo em vista que o jogador estava treinando normalmente com os demais jogadores no campo, voltou a sentir dores, e eu acho não, é praticamente certo que ele não vai a campo no domingo contra o Juventude, inclusive já pensando nesse jogo de quinta-feira para pegar o Estudiantes pela Libertadores, que é um jogo bem importante. Então, fica aí essa notícia ruim envolvendo o Jorginho. Pelo menos a notícia boa é que o Alexandre está mais próximo de voltar, e o Varela acompanhar diariamente. SG. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre boletim médico, porque o Flamengo divulgou para a imprensa um boletim de cada jogador que está no departamento médico. O Flamengo colocou que o lateral Alexandro já iniciou o trabalho no campo com a fisioterapia hoje, quarta-feira, dia 10. Eric Pulgar segue em recuperação depois da cirurgia no quinto metatarso, e na sexta-feira ele vai realizar uma tomografia computadorizada para ver qual é a real situação da cirurgia, como está a evolução, como está a cicatrização. O Guilhermo Varela se reapresentou nesta quarta com um quadro de pubalgia, está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. E por último, gente, um jogador que nós pensávamos que já estava fora do departamento médico, porém não está, Jorginho. A informação é que o Flamengo soltou é que o jogador ainda tem resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda e segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Com esses resquícios de dores na posterior da coxa esquerda, pode fazer o Jorginho ficar fora do jogo contra o Juventude no próximo domingo. Até porque na outra quinta-feira o Flamengo vai ter um jogo importantíssimo, enfrenta o Estudiantes de La Plata no Maracanã pelas quartas de final da Libertadores. Então, a gente pode ter aí a dupla de volante no domingo, Saul Niguez e De La Cruz, que está bem, e aí pouparia o Jorginho para o jogo da quinta-feira, visando a importância desse jogo de quinta-feira. No domingo, o Flamengo enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. É claro que para o Flamengo vencer e se manter na liderança é importantíssimo. O Flamengo é o líder do campeonato, o Cruzeiro é o segundo, e em terceiro lugar está o Palmeiras, mas quanto mais o Flamengo vencer os jogos, é melhor para o Flamengo. E existe aquela questão do tabu lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, que o Flamengo não ganha desde 1997. É claro que grande parte desse período o Juventude ficou fora da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o tabu tá aí e o Flamengo precisa urgentemente quebrar esse tabu, vencer esse jogo, que para o Flamengo vai ser importantíssimo ganhar do Juventude no Alfredo Jaconi nesse próximo domingo. Porém, tem esse alerta ligado, essa preocupação para o técnico Felipe Luiz. A gente já sabe que dificilmente o Pulgar vai ter condições de jogo, ele deve vir com o Emerson Royal, já sabe também que não tem o Léo Ortiz, porque tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio, e agora tem esse alerta ligado na situação do Jorginho, que ainda tem resquícios de dor na posterior da coxa esquerda. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível. Antes de eu falar do jogador que foi vendido de surpresa, e isso vai trazer mais dinheiro para o cofre do Mengão, deixa eu falar sobre o presidente BAP, que marcou uma nova reunião com o Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, dia 17. E essa reunião, gente, é o seguinte, é para mostrar para os conselheiros a evolução da obra do novo estádio. A ideia do Flamengo é manter os conselheiros sabendo do que está acontecendo. O Flamengo concretizou a compra do terreno, está tendo lá aqueles estudos de viabilidade, o BAP contratou algumas empresas para fazer estudos de viabilidade, e aí o que acontece é basicamente o seguinte, vai acontecendo esses estudos e o
presidente BAP, obviamente, convocou os conselheiros para poder passar para eles qual é a real situação da obra ou da previsão de uma obra aí futura no terreno do gasômetro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora e vamos falar sobre mais dinheiro entrando nos cofres do Mengão. Isso porque Lázaro, lembra dele? Cria da base do Flamengo, que foi vendido para o Almeria, né, da Espanha, veio emprestado para o Palmeiras. Você lembra dele? Então, o Almeria está vendendo ele, vendendo por 5 milhões de euros para o Al-Najama. Al-Najama, acho que é assim que se fala, né? Najama. Eu acho que é assim que se fala, Al-Najma, da Arábia. O que acontece é o seguinte, o Flamengo vai receber, por essa venda, 896 mil reais. Por quê? Qual era o contrato? O Flamengo vendeu ele por 7 milhões de euros quando foi vendido. E no contrato tinha uma cláusula que era a seguinte: se o Almeria vender ele por mais do que 7 milhões de euros, 30% do lucro é do Flamengo. Digamos que o Almeria vendesse ele, por exemplo, por 20 milhões de euros. Teria 13 milhões de lucro. De euros, né? De lucro. 30% desses 13 milhões de euros seria do Flamengo. O Flamengo teria direito a essa porcentagem. Se vendesse por 10 ou se vendesse por 8 milhões de euros. Porém, o Almeria vendeu ele por 5 milhões de euros. Ou seja, não obteve lucro na negociação. Com isso, o Flamengo fica apenas com 2,8%, que é o mecanismo de solidariedade da FIFA, totalizando 140 mil euros, 896 mil reais. É mais dinheiro pingando que não para. Toda hora pinga uma coisinha aí nos cofres do Mengão, mais dinheiro pingando aí nos cofres do Flamengo. Hoje todo mundo se reapresentou. A equipe teve treino marcado para a parte da manhã, lembrando que os jogadores que estavam na seleção, então, por conta disso, foram liberados todos eles do treino. O Flamengo começa a desenhar um grande movimento de mercado para 2026. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, a diretoria rubro-negra mira a contratação de Casemiro, volante do Manchester, em uma negociação que já desperta enorme expectativa nos bastidores. O contrato do jogador com o clube inglês se encerra justamente em 2026 e, caso não haja renovação, ele ficará livre para assinar sem custos de transferência. O projeto esportivo do Flamengo, aliado ao suporte financeiro de uma nova patrocinadora, pode ser determinante para viabilizar o acordo. A ideia da empresa é auxiliar no pagamento do alto salário do atleta, o que reforça o otimismo interno em relação à possibilidade. Casemiro, que voltou recentemente a ser convocado para a seleção brasileira, continua sendo considerado um dos volantes mais respeitados do futebol mundial. Com passagens marcantes pelo Real Madrid e vasta experiência em competições internacionais, o jogador reúne liderança, mentalidade vencedora e a capacidade de elevar o nível competitivo de qualquer elenco. A expectativa da diretoria é que, caso a negociação avance, Casemiro se torne não apenas uma referência técnica, mas também moral dentro do vestiário, fortalecendo ainda mais a busca do Flamengo por títulos e consolidando o projeto de hegemonia no continente. Outro ponto que pode pesar é a relação com Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo. O ex-lateral enfrentou Casemiro inúmeras vezes na Europa e é entusiasta declarado da contratação. Felipe tem participado das conversas e já apresentou ao jogador os planos do clube, destacando como o ambiente do Maracanã e a paixão da torcida podem tornar o Flamengo o destino perfeito para a reta final da carreira de Casemiro, mantendo-o em evidência e competitivo em alto nível. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Casemiro será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.